Começando então a nossa unidade 1, tá? Alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Qual a importância de uma alimentação saudável? Bom, essa ilustração que eu coloco para vocês, ela vem justamente a traduzir aquilo que eu quero passar para vocês. Então é um corpo contido de alimentos. E existe dois tipos de corpos aí. E o que é uma teoria, mas que se aplica muito bem ao que nós iremos estudar, tá? Que é somos o que comemos. Muitos já devem ter ouvido falar sobre isso e realmente é isso. Ou você terá uma qualidade de vida maior ou menor, uma expectativa de vida maior ou menor. E assim, vocês como merendeiras escolares, como agentes formadores escolar que agem promovendo um hábito alimentar, isso é fundamental que vocês estejam cientes de quanto é importante esse papel. Então, nós somos o que comemos. Então, podemos modelar nos nossos alunos um hábito alimentar saudável. Como? Apresentando aquelas comidas saudáveis atrativas, de forma diferente do que a mídia faz. A mídia apresenta comidas que não são saudáveis de uma forma atrativa, né? Então, nós podemos fazer algo diferente lá no âmbito escolar, levando com a questão que pegou muito sobre nós e ainda pega, que é a questão da afetividade. Então, levando com a afetividade essa visão, a gente vai conseguir conquistar esse campo aí com as crianças. Então, o que é uma alimentação saudável? É uma alimentação que supra as necessidades particulares de cada um. E ela é igual para todos? É um padrão único? Não. Por quê? Por que não é um padrão único? Porque tem algumas pessoas que o seu trabalho tem mais gasto energético que outras. Tem algumas pessoas, em função da idade ou do sexo também, porque geralmente os serviços dos homens são um pouco mais trabalhosos, tem um gasto maior de energia do que das mulheres. Em função da idade, em função se tem algum problema alimentar. Então, se uma pessoa tem problema de pressão alta, ela não vai poder consumir a mesma coisa que uma pessoa sadia ou que tem diabetes também não vai poder consumir. Então, não é padrão para todos, existe particularidades em função da alimentação, tá? Bom, qual é o custo para comer um alimento saudável? O que dá a entender muitas vezes que as pessoas não se alimentam saudavelmente porque é muito caro. Mas será que isso é uma verdade? Vamos pensar, se você for com R$10 no mercado, claro, e for comprar, frutas e hortaliças, e for comprar de outra forma guloseimas como refrigerantes, batata fritas, biscoitos recheados, qual porção será maior? Claro, temos que respeitar a sazonalidade das frutas e hortaliças, porque se for comprar algo que foi importado, porque não está sendo produzido aqui na região, naquela época, claro que será mais caro. Se formos consumir, então, comprar alimentos que foram produzidos aqui na região, na época de colheita, nós estaremos saindo com maior quantidade de alimentos, como frutas e hortaliças do que guloseimas. Existe alimento saudável o suficiente para todo mundo? O nosso país, graças a Deus, é um país grande produtor agrícola. Logo, pode não existir como tu comprar todo ano uma única cultura em função de não produzir todo ano da sazonalidade, mas sempre haverá disponibilidade de produtos agrícolas na região por um valor produzido naquela época, um valor abaixo, um valor acessível para a compra. Então, continuando, quais são as consequências da alimentação? Então, a alimentação, sendo ela em excesso, ela terá suas consequências. Sendo suficiente, ela terá outras. E sendo em déficit, ou seja, insuficiente, ela terá outras. Então, vamos ver primeiro a questão de excesso. Tá? Então, se nós tivermos em excesso, nós teremos um caso que hoje já é um caso que pega inclusive crianças, não só adultos, que é o caso da obesidade. Bom,
A obesidade hoje tem sido muito vinculada a alimentos calóricos, muito calóricos. Então, da onde vem essa prática? Vem simplesmente dos pais? Muitas vezes não. Muitas vezes os pais estão trabalhando e o filho está em casa assistindo TV e vem da mídia. Geralmente a mídia vincula alimentos calóricos. O que são esses alimentos calóricos? Geralmente eles são vazios de outros nutrientes, como vitaminas, minerais, e eles são ricos em carboidratos, ricos em gorduras. Então eles são calorias, digamos, vazias. E eles são vinculados para as crianças criar o hábito de se alimentar com eles a personagens carismáticos, infantis, são vinculados muitas vezes a brinquedos e passam nas propagandas nos horários que as crianças estão lá assistindo. Então isso vai criando também um hábito alimentar distorcido nas crianças e um reflexo já da própria imagem apresentada a vocês são de crianças com sobrepeso. E nós temos um caso, quer dizer, vários casos de criança com sobrepeso, chega já hoje no Brasil 25% das crianças com sobrepeso. Ou seja, 1 a cada 4 crianças já estão com peso acima do que deveriam estar. E quem é culpado disso? Então a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais criticamente aquilo que está sendo passado vinculado com a televisão, tá? Bom, qual é o outro problema? Pode ser decorrente até da obesidade associada a uma má alimentação. É a hipertensão. O que é hipertensão? É a pressão arterial exercida no sangue, tá? Pressão do sangue nas artérias. E pode causar o quê? Problemas como derrame, acidente vascular cerebral e problemas como infarto, tá? Está associada principalmente ao consumo de produtos com alto conteúdo de sal, tá? Somente o sal de cozinha, também o sal de cozinha, mas também pode ser aditivos na forma de sais, tá? Bom, outro problema que pode estar relacionado a uma má alimentação, que é a diabetes, que é o excesso de glicose no sangue em função de uma produção deficiente de insulina pelo pâncreas, tá? Então, como pode se dividir esse tipo de diabetes? Pode ser tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, a criança já nasce com isso e vai se descobrir ainda no período de infância. E o tipo 2, geralmente, acontecia só com adultos, tá? E vinha acompanhada pelo excesso de peso em função de uma má alimentação. Hoje em dia, já crianças estão desenvolvendo a diabetes tipo 2 em função de má qualidade na alimentação. Isso é um caso que se torna bem preocupante, principalmente para nós que somos agentes educadores alimentares. Bom, outro problema, que aí não está em relação ao excesso de alimento, mas está em relação ao déficit ou à insuficiência de alimento, que seria então a desnutrição, tá? Então a desnutrição, geralmente ela vem acompanhada por aquela cena de pessoas magras, né? De crianças muito subnutridas, e ela está relacionada à deficiência de nutrientes e, no caso, né, de crianças subnutridas, há também deficiência de energia. Então, não consomem alimentos suficiente para suprir a demanda diária. Bom, mas só pessoas magras podem ter desnutrição? Não. Crianças ou pessoas obesas podem ter deficiência também de uma vitamina, algum mineral. Então, hoje em dia, a obesidade não é mais sinônimo de saúde. Ah, tá gordo, tá com saúde. E tem outros distúrbios também relacionados à alimentação. São distúrbios hoje em dia que está acontecendo muito. Um dos principais fatores seria um investimento muito forte da mídia num certo biotipo de uma mulher magra, né? Então as jovens acabam sendo muito atraídas por esse tipo de biotipo e querem se enquadrar nesse biotipo. Então esses outros distúrbios, como a anorexia e bulimia, geralmente são relacionados a distúrbios psicológicos. E é importante a gente reconhecer estes distúrbios e, caso haja na sua escola,
esses tipos de distúrbio, encaminhar para uma assistência psicológica, tá? Então, o que seriam? Seriam ou anorexia. Anorexia é quando não quer mais comer, né? Essa menina, geralmente acontece com meninas, adolescentes, não querem mais comer, entram em dietas desequilibradas ou só comem um tipo de alimento completamente desequilibradas e acabam entrando de uma dieta, saindo em outra, muitas vezes já estão até magras e se olham, se enxergam como se estivessem ainda gordas e nunca param nessa sequência de dietas. E a bulimia, o que seria a bulimia? Então a bulimia é consumir o alimento e logo depois provocar o vômito para se livrar de achar que vai engordar em função daquela ingestão daquele alimento. Então, o que é uma alimentação saudável? A alimentação saudável é aquela que atende todas as exigências do corpo, nem abaixo, nem acima. Então, uma alimentação suficiente, tá? Bom, uma alimentação, ela tem que ter somente nutrientes? Não, a alimentação agrega, ela traz consigo valores, tá? Valores o quê? Que tem que ser respeitado? Valores da região. Então, por exemplo, aqui no sul é muito vinculado à questão típica aqui da região, é chimarrão, é churrasco, né? Então, existem valores regionais que tem que tentar se enquadrar quando vai se falar de uma alimentação sustentável, alimentação saudável e sustentável, tá? Valores sociais, por quê? Porque geralmente quando tu vai em uma reunião, sempre está vinculado àquela reunião, aquele encontro, até muitas vezes jantares, né, de negócios, está vinculado um alimento, né? Então, existe uma relação, um valor social em relação a servir um alimento. A afetividade, por que afetividade? Porque conhecemos o alimento através da família que trouxe consigo uma bagagem afetiva, seja a receita da mamãe, da vovó. Então tem uma bagagem afetiva a relação com a alimentação. E aspectos sensoriais que são muito importantes. Por que os aspectos sensoriais? Porque a comida tem que ser atrativa, né? Hoje em dia, geralmente no refeitório, né, alguns colégios têm a cantina. Então, o refeitório acaba competindo com os alimentos da cantina e geralmente os alimentos da cantina não são alimentos mais adequados, seriam os apresentados no refeitório. Só que é importante começar a analisar, será que meu alimento está sendo oferecido de forma atrativa? Ou eu posso fazer algo como agente da educação alimentar, fazer algo que possa tornar esse meu alimento mais atrativo? Tá? Então é algo para se refletir. Será que tem algo que eu posso fazer para ajudar essa geração a ter uma alimentação saudável? Bom, além disso, o prato tem que, além de respeitar os valores, o prato tem que ser, para ser um prato saudável, tá? Ele tem que ser uma dieta, né? Uma alimentação variada. O que seria variada? Que tem uma variedade de componentes ali. Então, eu não tenho só um tipo de componente, tem vários alimentos diferenciados. Então, tem, além de uma porção de carboidratos, que seria principalmente arroz, massa, né? Além de uma única porção destes, ter feijão, ter hortaliças, né? Ter frutas, tá? Equilibrada, ou seja, nenhuma coisa demasiadamente em detrimento de outra, mas ter um equilíbrio, um pouco de cada um. E suficiente, não consumir demasiadamente um tipo e deixar o outro tipo de alimento, mas tentar fazer de uma forma mais equilibrada e suficiente possível. O que seria então uma alimentação acessível? Uma alimentação principalmente com produtos que estão disponíveis na região. Então valoriza o pequeno produtor, muitas vezes até são produtores que os próprios filhos estudam naquele colégio e dá uma certa valorização, inclusive na região, tá? Uma alimentação também tem que ser colorida. Por quê? Porque além de tornar uma alimentação mais atrativa, tem mais nutrientes ali. Geralmente cada
coloração corresponde a um nutriente e geralmente eles têm um composto antioxidante que seria benéfico, né? Essas pigmentações benéficos para manutenção da saúde. Uma alimentação também tem que ser segura, tá? Então, o que é uma alimentação segura? Tanto segura em relação a contaminantes biológicos. Quem são esses contaminantes biológicos? São geralmente micro-organismos, ou bactérias, ou fungos, ou leveduras, tá? Que geralmente eu até coloquei uma ilustração de uma laranja com fungo, porém nem sempre é visível. Algumas vezes são contaminantes invisíveis em função de um armazenamento da carne. Então, são coisas que tem que se prestar muito atenção. Carne sempre sob refrigeração, em função dos perigos de origem biológica, tá? Perigos de origem física seriam o quê? Aquilo que realmente é palpável, ou um parafuso, ou caco de vidro, que não devem estar vinculados ao alimento, tá? E perigos de origem química, quem são estes? Aqueles que podem estar oriundos do alimento, ou seja, foi colocado agrotóxico e não se respeitou o período de carência, ou foi utilizado um produto veterinário na carne e não se respeitou o período de carência, ou ainda como está sendo feito o armazenamento dos produtos lá na escola. Os produtos de limpeza estão ficando perto dos produtos, os alimentos, os produtos comestíveis? Se estão, isso é um erro, porque pode haver alguma contaminação, alguma migração por acidente ou em função de estar muito próximo, tá? Então, podem ser também em função do armazenamento ou ainda durante o processo de lavagem dos materiais, não retirar bem ou detergente ou algum sanitizante, não tirar bem dos pratos ou das panelas, pode ficar algum resíduo químico. Então, tem que ser seguro, ou seja, livre de qualquer resíduo, seja biológico, seja físico, seja químico, tá? E então a gente vai ter quem nesses alimentos? Vamos ter os nutrientes. Aí está o tema de estudo para a próxima aula. Então, são os nutrientes. Quem são esses nutrientes? É aquilo que vai estar sendo transportado através do alimento no momento que chega a ingestão na boca, tá? Já começa a acontecer a digestão. E a digestão desse alimento se torna completa no intestino, tá? Então, no intestino já vai ter a absorção desses nutrientes para a corrente sanguínea. E a absorção desses nutrientes, então, para o sangue. Quem são esses nutrientes? Eles são divididos geralmente em macronutrientes ou micronutrientes, tá? Os macronutrientes nós temos os carboidratos, proteínas, lipídios, que são também as gorduras, e fibras, além da água, tá? São os macronutrientes. E micronutrientes, o próprio nome está dizendo, eles estão em menor quantidade e realmente precisamos em menor quantidade eles. São as vitaminas e minerais. Então, na próxima aula, a gente vamos estar aprofundando sobre esse tema, tá? Eu gostaria que vocês levassem como reflexão nessa semana e trouxessem as suas expectativas, trouxessem as suas dúvidas para os fóruns, tá? Gostaria que vocês refletissem a respeito das propagandas. O que as propagandas estão vinculando? Os alimentos saudáveis ou não saudáveis? Tá? Então, tenham uma ótima semana de estudos e até semana que vem.